Como Davi Ben-Gurion morreu? Davi Ben-Gurion foi um dos fundadores do Estado de Israel, e o primeiro-ministro do Estado recém-criado. Ele é considerado um dos líderes mais importantes da história do sionismo e do judaísmo moderno. Davi Ben-Gurion nasceu em 16 de outubro de 1886, na cidade de Plons, na Polônia, que na época fazia parte do Império Russo. Seu nome de nascimento era Davi Grum, e ele era o filho mais velho de Avidor e Sendel Grum. Seu pai era um advogado e um líder do movimento Amantes de Sião, que defendia o retorno dos judeus à terra de Israel. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas 11 anos. Davi cresceu em um ambiente culturalmente rico, onde aprendeu hebraico, Yiddish, russo e polonês. Desde cedo, Ben-Gurion demonstrou interesse pelo sionismo, um movimento político e cultural, que buscava o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina. Essa inclinação provavelmente foi influenciada pela atmosfera sionista, que cercava sua família e a comunidade judaica local. Ele sempre demonstrou habilidades intelectuais precoces. Aos 14 anos, ele se juntou ao grupo juvenil sionista Ezra, que promovia a educação e a agricultura judaicas. Ele também participou de protestos contra os pogroms e o antissemitismo que assolavam a vida judaica na Europa Oriental. Em 1904, ele se mudou para Varsóvia, onde estudou direito na Universidade de Varsóvia. Lá ele se envolveu com o movimento socialista Poale Zion, que combinava o sionismo com o marxismo. Ele foi preso 2 vezes durante a Revolução Russa de 1905, por sua atividade política. Em 1906, ele decidiu emigrar para a Palestina, então sob o domínio do Império Otomano. Lá, ele adotou o sobrenome hebraico Ben-Gurion, que significa filho do leão. Na Palestina, ele trabalhou como agricultor, colhendo laranjas e trigo. Ele também se envolveu mais ativamente na política conturbada da região, se tornando líder da Poale Zion, participando da fundação da Shomer e criando o Partido Social Democrata Sionista Trabalhista, que dominaria a política israelense nas primeiras décadas da existência do Estado. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi expulso da Palestina pelas autoridades otomanas devido suas atividades políticas. Ele se mudou para Nova York, onde se casou com Paula Munveis, com quem teve 3 filhos. Em 1918, ele se alistou na Legião Judaica, uma unidade militar britânica que lutou contra os turcos na Palestina. Após a guerra, ele voltou para a Palestina, que passou a ser governada pela Grã-Bretanha, sob o mandato da Liga das Nações. Ele se tornou o líder da Agência Judaica, a principal instituição representativa dos judeus na Palestina. Nesse período, a imigração judaica para a Palestina aumentou ainda mais, especialmente com a ascensão do nazismo na Alemanha e a perseguição aos judeus na Europa. Os árabes palestinos se sentiram ameaçados pela expansão sionista e iniciaram uma série de revoltas contra os britânicos e contra os judeus nos anos 1920 e 1930. Os britânicos tentaram controlar a situação impondo restrições à imigração e à compra de terras pelos judeus, mas isso desagradou tanto aos árabes quanto aos sionistas. Ben-Gurion era um defensor da criação de um Estado judeu independente na Palestina, e se dedicou a lutar por esse objetivo. Ele organizou a Gana, uma força paramilitar judaica que resistia aos ataques dos árabes e aos planos dos britânicos de limitar a imigração judaica. Após o fim da Segunda Guerra Mundial e a divulgação do Holocausto, aumentou o apoio internacional à criação de um refúgio seguro para os sobreviventes judeus perseguidos na Europa. Em novembro de 1947, as Nações Unidas aprovaram o Plano de Partilha, que recomendava a divisão da Palestina em Estados judeu e árabe, com Jerusalém sob administração internacional. Os líderes judeus aceitaram o plano, enquanto os líderes árabes o rejeitaram. Em 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion, líder da Agência Judaica, proclamou a independência de Israel. Essa declaração marcou o estabelecimento oficial do Estado de Israel. Poucas horas depois, países como os Estados Unidos, a União Soviética e outros reconheceram Israel como um Estado. A declaração de independência foi seguida por uma guerra entre Israel e os Estados árabes vizinhos, que rejeitaram a partilha da Palestina.
Ben-Gurion liderou Israel na Guerra da Independência, na qual enfrentou os exércitos árabes que invadiram o território israelense. Ele também promoveu a absorção de mais de 1 milhão de imigrantes judeus que chegaram ao país na primeira década de sua existência. Em 1956, ele ordenou a invasão do Sinai em aliança com a França e o Reino Unido, como resposta à nacionalização do Canal de Suez pelo Egito. A operação militar foi bem-sucedida, mas teve que ser interrompida por pressão internacional. Ben-Gurion renunciou ao cargo de primeiro-ministro em 1953 e se retirou para uma colônia agrícola no deserto do Neguev, chamada Sde Boker. Ele voltou à política em 1955 e reassumiu o cargo até 1963. Nesse período, ele enfrentou crises internas no seu partido, o Mapai, por causa do escândalo de espionagem conhecido como Caso Lavon. Em 1965, ele rompeu definitivamente com o Mapai e formou uma nova chapa, chamada Rafi, que concorreu nas eleições daquele ano. Ele esperava voltar ao poder com uma maioria parlamentar, mas obteve apenas 10 dos 120 assentos da Knesset, o parlamento israelense. Ele se tornou então líder da oposição, criticando duramente o governo de Levi Eshkol, seu sucessor e antigo aliado. Ben-Gurion também se opôs à Guerra dos 6 Dias, em 1967, que resultou na ocupação israelense de territórios árabes como a Cisjordânia, a faixa de Gaza e as colinas de Golã. Ele defendia uma solução de 2 estados para o conflito com os palestinos, baseada nas fronteiras anteriores à guerra. Ele chegou a se reunir secretamente com o rei Hussein da Jordânia para discutir essa possibilidade. Em 1970, ele se aposentou da vida política e se dedicou à escrita de suas memórias e à pesquisa histórica sobre o sionismo e o judaísmo. Ele viveu na colônia Sde Boker, no deserto do Negev, onde tinha uma fazenda e uma biblioteca pessoal com mais de 20.000 livros. Ao longo de seus últimos anos, a saúde de Ben-Gurion começou a deteriorar-se. Ben-Gurion sofria de problemas cardíacos há alguns anos, e havia sido hospitalizado várias vezes por causa de sua saúde frágil. Em novembro de 1973, ele sofreu um derrame, que o deixou parcialmente paralisado e com dificuldades para falar. Ele se recusou a ser internado novamente, e preferiu ficar em sua casa, cercado por sua família e amigos. Em 1º de dezembro, ele teve uma nova hemorragia e morreu em sua cama. Ele estava com aos 87 anos. A morte de Ben-Gurion causou grande comoção em Israel e no mundo. Ele foi homenageado com um funeral de Estado, que reuniu milhares de pessoas e autoridades internacionais. Seu corpo foi enterrado no cemitério de Sde Boker, ao lado de sua esposa Paula, que havia morrido em 1968. Ben-Gurion é considerado um dos maiores estadistas do século XX, e um dos principais responsáveis pela criação do Estado de Israel. Ele deixou um legado inestimável para Israel e para o mundo. Sua visão, sua coragem e sua determinação foram fundamentais para a realização do sonho sionista, de um lar nacional para o povo judeu. Sua morte encerrou uma era na história de Israel e do Oriente Médio. E foi assim que Davi Ben-Gurion morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.